O Campeonato Brasileiro pode ter mudanças importantes. Saiba tudo depois da vinheta. Se você gosta de futebol como eu, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre esse esporte apaixonante, notícias factuais, temas relevantes, a gente debate, opina e troca uma ideia sempre muito saudável. Então o espaço é para você. E também peço para que deixe o like, não custa nada o likezinho aqui no canal e a inscrição também. Movimentos importantes que não custam nada e me ajudam pra caramba. O tema hoje, galera, é sobre alterações que podem acontecer no Campeonato Brasileiro. Mas do que se trata isso, Leandro? Notícia do portal GE do último dia 12 de março trata da reunião de alguns clubes no Conselho Técnico da CBF que pode ou não aprovar mudanças no Campeonato Brasileiro. Porém, a partir de 2027. Vamos à notícia, está aí na tela para você. São 3 itens importantes, galera. O primeiro deles é um estudo sobre a grama sintética. Houve recentemente uma manifestação dos atletas, muitos atletas de renome, contra a grama sintética no Brasil. Sem apresentar provas, entendem que a grama sintética atrapalha o espetáculo, prejudica fisicamente os jogadores. Tem vídeo sobre isso aqui, eu opino, eu acho que os jogadores têm razão. Mas vai ser aberto um debate sobre isso e a CBF, que já fez uma apresentação sobre o tema, vai discutir mais a fundo se permite ou não a grama sintética, pelo menos na Série A do Campeonato Brasileiro. Um outro tema que vai ser também discutido entre os clubes é a possível redução no número de jogadores estrangeiros, galera. Esse é bem polêmico, hein? Atualmente, os clubes podem ter até 9 atletas gringos em seus elencos, disputar partidas com 9 jogadores. Você pode iniciar o jogo com 9 atletas. E há um debate sobre isso, se é um número elevado ou não. E, por fim, esse talvez seja até mais polêmico, que é a redução do número de rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente são 4 equipes. A ideia, um grupo entende que 3 times seria o número ideal para serem rebaixados. Isso, obviamente, vai interferir nas séries B, Série C, Série D e assim por diante. Vamos lá, galera, por partes. Ainda vai haver uma discussão ampla sobre isso, ela foi apenas iniciada, lembrando que só vale para 2027, a partir de 2027. Sobre gramado, eu acho que a discussão é muito válida. A manifestação dos atletas colocou os olhos de torcedores, jornalistas, opinião pública sobre a grama sintética. De novo, não há uma comprovação científica de que ela atrapalha o desenvolvimento dos atletas, de que ela provoca mais lesões, mas se a maioria dos jogadores e até aqueles que atuam em grama sintética entendem que a grama natural é muito melhor, e me parece óbvio, porque futebol sempre foi disputado em grama natural, é algo para a gente ouvir e se criar, de fato, um debate. Sobre estrangeiros, sinceramente, eu acho uma discussão que não faz o menor sentido, inócua. A alegação é de que os estrangeiros estão tirando espaço da base. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que os brasileiros estão contratando cada vez mais atletas estrangeiros, não é porque não estão trabalhando bem a sua base, é porque eles são mais baratos. O Brasil, em relação aos seus vizinhos, tem um poderio econômico muito maior. Então, você contratar um destaque do futebol argentino, da primeira, segunda divisão, hoje está mais barato do que você tirar um jogador de um clube médio do Nordeste, por exemplo. A nossa moeda, embora desvalorizada, ainda é diferenciada na América do Sul. E por que reduzir isso? Isso vai te possibilitar colocar mais revelações? Você pode trabalhar as suas categorias de base concomitante com a contratação de gringos. Eu não vejo qualquer problema.
Há um quê até de xenofobia, eu vi alguns treinadores já falando sobre isso, inclusive de técnicos estrangeiros, né? Aquela defesa sem muito parâmetro, sem muito fundamento, de que temos que valorizar os jogadores da casa, os treinadores do Brasil. Isso é uma grande balela, para mim, uma xenofobia que não se justifica, não faz sentido. Eu acho que se os brasileiros têm condições de trazer os melhores jogadores da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Bolívia, do Peru, que faça e que traga. E esse número foi aumentado recentemente justamente para poder beneficiar esses times, né? Antigamente, nas décadas de 60, 70, 80, nós tínhamos o advento das trocas. Quem vai lembrar do eterno presidente do Fluminense, Francisco Horta, que foi o cara que capitaneou as trocas entre os rivais. Jogadores importantes do Flamengo vinham para o Fluminense, do Fluminense iam para o Botafogo, do Botafogo iam para o Vasco, e movimentava, né? Já era ali uma questão do Horta além do seu tempo, né? Ele foi um visionário nesse ponto. Isso acabou, né? Hoje, para você tirar o Palmeiras, tirar o time do São Paulo, um jogador do São Paulo, é praticamente impossível. Colocam cláusulas e mais cláusulas, o jogador fica preso a isso, ele não quer ficar identificado como um jogador que foi do Palmeiras e do Corinthians, aqui no Rio, do Flamengo e do Vasco, e assim por diante. Então, com o poderio financeiro dos clubes, alguns que viraram SAF, outros, como Flamengo e Palmeiras, que têm receitas exorbitantes, conseguem ali no Chile, na Argentina, trazer esses jogadores. Por que reduzir? Eu não vejo qualquer relação entre a diminuição de aproveitamento de atletas da base com estrangeiros. Se você fomenta a sua base e coloca para jogar, você não precisa trazer os estrangeiros. Mas se trouxer, qual o problema? O que isso interfere na qualidade do nosso futebol? Na minha opinião, nada. E sobre o tema rebaixamento, nessa aí eu concordo com os clubes. Sinceramente, pessoal, 4 rebaixados no campeonato de 20 clubes representa 20%. Eu acho muita coisa. Em outras ligas na Europa, são 3 times que caem, às vezes 2. Eu penso o seguinte, 4 eu acho elevado, 2 eu acho pouco, 3 é o número ideal, representaria 15% mais ou menos das equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, e você estende para as séries B, C e D. A justificativa, claro, é por conta do alto investimento. O Brasil tem 12 grandes clubes, embora muita gente discuta se alguns desses ainda são grandes, na minha opinião, sim, são clubes de massa com torcidas gigantescas. Então, para mim, o Brasil é o único clube da América do Sul que tem 12 grandes clubes, né? E a chance de um grande cair é muito importante, exponencial, mas não por isso. Eu acho que é uma questão matemática. 20% das equipes sendo rebaixadas, seja na Série A, B, C ou D, eu acho... D não tem, né? Porque não tem Série E. Mas eu acho muita coisa. Nisso, eu estou com os clubes. E você, o que você pensa desse conselho técnico, que ainda vai ser debatido, vai ser discutido? Grama sintética tem que ser proibido ou não? Estrangeiros no futebol brasileiro, hoje são 9. Esse grupo de clubes pedem a redução para 6 estrangeiros. Você concorda, discorda? E o número de rebaixados tem que ser mantido em 4 ou 3 é o número considerado? Coloca a sua opinião aqui. Vamos debater? Antes de sair, likezinho, hein? Não se esqueça. E a inscrição aqui no canal também. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!